Povo, bom dia! E aí, como é que nós estamos? Vamos falar um pouquinho hoje sobre aprender inglês comigo, né? Acabei de acordar, ainda tô cansado, deixa eu até deitar aqui. Olha meus ursinhos ali, gente, que lindos. Então, vamos bater um papo sobre inglês, né? Assim, tem muita gente que me liga, né? Falando, professor, você tá dando aula de inglês? Querendo fazer umas aulas de inglês, tal, tal, tal. Eu não tô tendo tempo, gente, para começar. Mas aí, daí a pouco vem outra pessoa. Eu já estou no nível intermediário, eu quero fazer avançado, alguma coisa assim. Você dá aula de inglês, mas no nível avançado. Eu tô assim, eu não estou dando aula de inglês nível nenhum, por enquanto. Falta de tempo. E aí eu começo, né, gente? Assim, a me perguntar, eu não entendo essas pessoas. Vamos falar de inglês nível avançado, nível intermediário. Assim, eu fico vendo as pessoas falarem inglês, né, no geral, né, online, né, às vezes eu vejo vídeos, gente que eu não conheço, né, pessoas que eu conheço. E a pessoa, assim, eu vejo que ela tem um vocabulário muito vasto, ela tem nível intermediário, avançado, mas o inglês dela é aquele inglês de analfabeto, né? Vamos pôr assim, de quem não sabe falar direito. Então, tipo assim, fica falando. Vamos supor que eu fosse estivesse aprendendo, gringo aprendendo português. Então, na hora de falar, fala assim: gente, me gosta muito de Brasil, me gosta, ó, me vai, é Brasil e demasiado, tipo assim, o básico, arroz com feijão, que é o básico, eu gosto de ir, sabe assim, a pessoa fala tudo errado. E no meio dessa farofa de falar tudo errado, eu, me, vai, vou, o básico do básico, aí ela joga um demasiado, joga, não sei, paralelepípedo, palavras assim, que a gente nunca usa, que é nível avançado, de acordo com o inglês acadêmico, né? Eu estou falando português para você entender, né? Não estou usando palavras em inglês, mas no acadêmico, isso é vocabulário avançado, né? Para escrever uma redação, para passar no vestibular. Mas aí eu me pergunto, tipo assim, e qual que é o objetivo disso? Para que você quer esse inglês avançado, essas palavras? Eu vejo no YouTube professores de inglês, né, nativo, não nativo, 30 palavras avançadas para falar de não sei o quê. Tá, muito interessante. Se você vai estudar uma faculdade aqui na Inglaterra ou nos Estados Unidos, se você vai escrever uma redação, se é um concurso, alguma com IELTS, maravilhoso. Isso aí é maravilhoso. Mas se o inglês que você precisa é só para bater papo no dia a dia, se você usar, por exemplo, aqui em casa, né? Tem meu marido, ele é escocês, o Bruce, né? Meu sogro escocês, e eu converso com eles o dia inteiro. O único vocabulário que eles usam é o arroz com feijão. Claro, tem muito coloquialismo, tem muita gíria, muita coisa que você não aprende em curso de inglês nenhum, a não ser que você conviva com os nativos. Tudo bem. Aí eu entendo, aprender mais gírias, mais coisa usada, não gíria que foi usada 300 anos atrás, ninguém usa mais, mas só para você saber. Não, coisa assim, do dia a dia, coloquialismo, tudo bem. Mas assim, esses vocabulários avançados, se eu começasse a usar com eles, esses que eu vejo aí no YouTube, eles ficam assim, você tá falando que língua que é essa? Esse é de outro planeta? Porque eles são nativos, mas não é porque é igual nós, brasileiros. Eu sou nativo do Brasil, falo português brasileiro, né? Mas tem 1 milhão de palavras da língua portuguesa, tem várias palavras. Se eu pegar uma revista qualquer, ou um jornal do Brasil, tem muitas palavras que eu não tenho noção do que é, dependendo do nível que ele é escrito, né? Do nível acadêmico. Então, eu vou precisar de um dicionário para entender, se eu realmente quiser entender, né? Senão a gente pula, né? Tenta entender nas entrelinhas, né? Pula o que a gente não sabe. Mas tem 1 milhão de palavras que nós não conhecemos, a nossa própria língua, gente. Então, se vem um gringo, né, para o Brasil e estudou só vocabulário avançado, aquelas palavras que ninguém aprende no dia a dia, ninguém usa, ninguém conversa sobre elas, né, só acadêmico, e começa a tentar conversar com a gente, ele, primeiro, ele não vai ser entendido,
não vai ter conversa nenhuma e vai morrer, porque a gente vai achar que ele tá falando japonês, chinês, qualquer coisa, menos português, apesar de ser português, mas é um vocabulário avançado, e não tem conversa. Então, assim, eu não entendo. Para que seja o básico, né? O verbo to be, que todo mundo, cansado de verbo to be, tá cansado, mas se fala, não entender quando alguém fala. Porque eu vejo assim, na cabeça da gente, a gente sabe de tudo. Você vê escrito, você pensa, pensado, eu sei. I am, you are, he is, she is, I love, qualquer coisa assim. Pensado. Agora, você tem falado, porque pensar é uma coisa, falar é outra. Pensamento é uma coisa, ação é outra. Os músculos da sua boca têm que acostumar, você tem que falar. É falando que se fala. Eu, por exemplo, né? Eu sou de 500 mil anos atrás, né? Eu sou dos anos 70, gente, que eu nasci em 70 e alguma coisa. Então, quando eu já era quase adulto, adolescente para adulto, não tinha internet, não tinha Netflix, não tinha YouTube, não tinha colocar legenda em nada que você estivesse ouvindo em inglês, não existia legenda, subtitle, não existia. Então, qualquer coisa que a gente pusesse a mão que fosse em inglês, né? Não tinha qual que é o script, qualquer, não, você tinha só o áudio. E ali você tinha que se virar nos 30 para aprender. Sabe assim como que era? Era desse jeito. Meu primeiro curso de inglês era curso que eu comprava na banca de jornal, curso de idiomas da Globo. Então vinha o livro com a fita cassete, depois passou para CD, mas ainda era fita cassete. Olha pra você ver que quanto tempo. E o livro vinha tradução, vinha tudo, mas ainda tinha coisas que tinha ali no livro, na lição, que eu não achava em lugar nenhum dentro do livro a explicação, qual que é a tradução. Então, tipo assim, eu sou da época que não tinha essas facilidades de hoje. Hoje você tem tudo na sua mão. Você coloca, vamos pôr a legenda, vamos pôr a tradução em português, inglês, japonês. Mas o povo não consegue falar nada. Na minha época, eu sentia que tinha mais gente, igual na época que eu crescia, que estava tentando aprender o inglês, conseguia falar mais do que hoje, que tem todas as facilidades. Mas por quê? Porque as pessoas estão pulando o básico. Então, tipo assim, você não aprende o arroz com feijão, eu, me, vou, você, vós. O básico, vou, irei, nós vamos. E já quer falar avançado. Você não tem paciência pro básico. Então, como é que você quer aprender inglês, gente? Não tem como. Se você pular o básico, se o básico não for bem feito, o resto cai por terra. Na hora que você vai falar com os ingleses, você não entende nada e eles não entendem nada e não tem papo, não tem conversa. Então, a primeira coisa é isso. Para que você está querendo fazer inglês avançado? Porque você já dominou mesmo. Seu básico é perfeito, você consegue falar muito bem, né, gramaticalmente falando, as construções quando você fala, o intermediário, tá bom? E outra coisa, para que você quer avançado? Por que você tá louco para chegar em avançado? Se você tá fazendo a IELTS ou você tá fazendo alguma coisa acadêmica, porque se é só para arroz com feijão, só para entender, para ouvir falar, né, para comunicar, você não precisa disso. Se o básico tá bem feito, você vai longe. Então, assim, se pergunta, para que eu quero aprender inglês? Eu quero tem um seriado que eu amo, vamos pegar um bem conhecido, Friends. Adoro Friends. E eu quero assistir, assim, assistir igual eu tô assistindo você, Marcelo. Você tá falando, eu tô entendendo e pronto, captei tudo. Ouvi, falar, captou, não tem estresse, não tem que ficar procurando que palavra é essa, o que eles falaram, eu não entendi nada. Então, é para isso. Então, o básico tá muito, te ajuda demais, só o básico, porque eles usam muitas palavras básicas. Agora, tem muita palavra no seriado que não é inglês de livro, porque o livro ensina só, né, de cursinho, eles ensinam inglês acadêmico, não inglês do dia a dia. Então tem muita palavra, você vai precisar de alguém para te ajudar a descobrir, mas depois que você entender o que é, pronto. É o básico, mais aquelas palavras que não são ensinadas em lugar nenhum, elas não são avançadas, elas só não são ensinadas, porque elas são gíria, coloquialismo, é coisas que não é parte do inglês acadêmico. Mas aí pronto, é para assistir Friends, então tá. Então esse é o meu objetivo, não é ficar indo dos básicos ao avançado, aí eu vou assistir Friends, eu ainda não entendo nada, eu já sou avançado, não entendo nada. Você tá avançando nas pessoas, né? Tá avançando dando um bote, né? Igual cachorro avança, porque você não tá avançando em lugar nenhum. Você não tá indo, você tá rodando, não chega a lugar nenhum, né?
Então, é para seriado? Ah, não, eu quero ir online, eu quero arrumar um emprego online para trabalhar de assistente virtual para um gringo, para eu ganhar em dólar. Tudo bem, então você precisa também do básico, comunicar bem, escrever bem, mas o básico, se o seu básico está bem feito, você vai conseguir um emprego com um gringo. Então é para quê? Ah, é para ler um livro. Tem um livro do autor tal, eu quero ler na íntegra, eu quero ler na língua original, no inglês. Então tá, também. Se o básico não tá bem feito, você vai agarrar, você não sai da primeira página, entendeu? Então pensa mais nisso. Meu básico tá bem feito? Se não está, tem que começar, né? Vamos polir aí o básico, na hora que estiver bem feito, bem, dominei. Aí você pensa em outras coisas, em crescer mais, entendeu? E aí, eu não vejo ninguém falar isso, gente. Porque não, você tem que aprender 30 palavras avançada, acadêmico. Se você for falar com um nativo, ele nem sabe que. Ele fala assim: isso é inglês? Essa palavra é da língua inglesa? Nunca vi na minha vida. Nem sabia que existia isso, de comer, de beber. Que é isso? Então o que adianta? Você está fazendo a IELTS. Você está fazendo algum curso, alguma coisa acadêmico relativo ao inglês? Se não, esquece. Não perde o seu tempo com esse negócio, 500 palavras do avançado. Deixa o avançado para lá, preocupa com o básico. O básico está bem feito, você já entende, já falar. Quando né, voltando lá, quando eu comprava curso da banca, não tinha ninguém para falar. Ninguém falava inglês no meu bairro, na minha rua. Eu sou de cidade pequena, de interior. Então, eu falava comigo mesmo. Eu ia para a roça, né, para a fazenda do meu avô, por exemplo. Se eu estava sozinho, meus primos não estavam lá comigo, eu ia rodar na fazenda, eu ia conversando comigo em voz alta. Eu falava alto para trabalhar musculatura e eu mesmo respondia, porque eu não tinha ninguém para bater papo. Aí, tinha hora que eu queria falar uma palavra, eu pensava alguma coisa assim: amanhã eu vou comer jiló, né? Exemplo. Gente, amanhã eu sei falar, vou comer, eu sei. E o jiló? Ai, não sei. Aí eu anotava, sempre tinha uma coisinha para anotar. Aí chegava em casa, eu pegava um dicionário. Naquela época não tinha online, não, dicionário online, né? Dicionário era tipo aquela Barça, aquele dicionário tamanho de uma Bíblia. Se achasse ali no dicionário, achei. Se não tivesse naquele dicionário, acabou. Não tinha outra fonte para consultar. Mas tudo que eu não sabia, eu anotava. E eu tentava descobrir como que pronunciava e tal. Então, e falar, pronunciar alto, não pensar. Pensar é uma coisa. Se você só pensa, você só vai ficar no pensamento. Na hora de falar com alguém, não vai sair nada. E é isso aí, gente. Então, começa a pensar. Então, isso aí é para você, é o nosso primeiro bate-papo de inglês. Começa a pensar nisso. Para que eu quero aprender inglês? Eu estou praticando, falando alto, mesmo que seja comigo mesmo. Vai no espelho, se olha, começa a pronunciar, fala para você mesmo. Eu estou comunicando, falando alto, fazendo minha língua pronunciar aquelas palavras na minha boca, os meus músculos da face, a laringe, tudo. Eu estou falando, porque se eu só estou pensando, pensar é uma coisa e não vai te levar a lugar nenhum. É a ação que te leva a algum lugar. Então, pensar não resolve nada, tem que agir. Então, fica com isso aí e depois vem outro bate-papo. Já já eu vou começar a dar aula de inglês ao vivo daqui uns dias pelo YouTube. Eu vou pôr até aqui meu canal do YouTube no final, né? Se vocês quiserem procurar para já ficar de olho, vou fazer ao vivo. Vou ensinar todo dia um pouco, né? O básico. E em seguida a gente vai partir para aula de prática, né? Conversar, ouvir, falar, fazer uma prática, porque é isso que interessa para você desenvolver. Então, se você quiser fazer parte, fica de olho, vai ser gratuito. E durante a aula, né? Eu vou dar aula ao vivo no YouTube. Durante a aula, eu vou pôr o link para vocês entrarem no Zoom comigo ao vivo e a gente vai fazer a aula na hora pelo Zoom ao vivo para praticar, né? Então, durante a aula, depois que eu terminar de fazer a parte teórica, nós vamos para a parte prática. Então, fica de olho. Então, esse é o primeiro bate-papo nosso e já já vamos começar essas aulas ao vivo, ok? Então, beijocas, que eu tenho que trabalhar agora, né? Então, não posso ficar falando mais. Então fiquem com Deus e até o nosso próximo bate-papo. Beijocas.